Luana sempre acreditou que o destino não passava de uma desculpa bonita para justificar o acaso. Aos 22 anos, trabalhava como empregada em uma casa grande na Zona Sul, cuidando da limpeza, da comida e dos pequenos detalhes que davam vida àquela mansão silenciosa. Vinha de um bairro simples, onde o barulho das crianças e o cheiro de café eram mais constantes que o som dos carros de luxo. Naquela manhã, o patrão havia pedido que ela limpasse o quarto do filho, que voltará de viagem depois de anos estudando fora. Só tome cuidado com as coisas dele, avisou Dona Helena, a dona da casa, com aquele tom frio que Luana já aprenderá a respeitar. O quarto era diferente do resto da casa. Tinha vida. Livros abertos, quadros inacabados, cheiro de tinta e de histórias. No canto, um violão coberto de poeira. Ela passava o pano devagar, curiosa, como se cada objeto contasse uma parte de alguém que ainda não conhecia. Foi quando a porta se abriu. Desculpa, eu não sabia que tinha gente aqui, disse ele, a voz rouca, o cabelo bagunçado, os olhos carregando o cansaço de quem viu o mundo, mas não encontrou paz. Luana se assustou, abaixou o pano e gaguejou. Ah, eu só tô terminando. Senhor, quer que eu volte depois? Não precisa me chamar de senhor, ele respondeu, com um meio sorriso. Meu nome é Rafael. O nome ficou ecoando nela como um acorde inesperado. Pela primeira vez, Luana sentiu que o acaso podia ter mais sentido do que imaginava. Os dias seguintes pareceram mais leves, embora Luana não entendesse bem o motivo. Rafael acordava tarde, passava horas no jardim pintando ou apenas observando o sol entre as folhas, e ela sempre dava um jeito de estar por perto, regando plantas ou estendendo roupas. No início, mal se olhavam. Mas aos poucos, um gesto aqui, uma palavra ali, foram abrindo espaço para algo novo. Você gosta de flores? Ele perguntou certa tarde, enquanto ela trocava a água do vaso. Gosto. Elas não falam, mas dizem tudo, respondeu, sem coragem de encará-lo. Ele sorriu. Meu pai também dizia isso. Antes de ficar doente, era quem cuidava desse jardim. Agora ninguém mais se importa. Luana sentiu a voz dele pesar. Então é por isso que você pinta? Para não deixar morrer o que ele gostava? Rafael a olhou, surpreso com a simplicidade da pergunta. Talvez. Ou talvez eu pinte para tentar lembrar de quem eu era antes de tudo. O vento balançava as folhas, e por um instante o silêncio entre os dois pareceu dizer mais do que qualquer conversa. Daquele dia em diante, o jardim virou um refúgio compartilhado. Ela levava café, ele mostrava desenhos, e o tempo parecia parar ali, entre a brisa e os olhares que fingiam não se procurar. Mas naquela casa, onde tudo era observado, até o vento carregava segredos. Naquela sexta-feira, o céu amanheceu cinza e o ar parecia pesado. Luana entrou no jardim com o avental ainda úmido, esperando encontrar Rafael no mesmo banco de sempre. Mas, dessa vez, ele estava diante de uma tela grande, concentrado, os olhos fixos em algo que ela ainda não via. Quando se aproximou, o coração dela acelerou. Na pintura, havia o contorno de um rosto, o dela. Rafael, o que é isso? Perguntou, a voz embargada. Ele respirou fundo. É o que eu vejo quando você aparece. Luana recuou um passo. Não sabia se aquilo era certo. Uma parte dela queria fugir, outra queria ficar. Eu não devia, começou a dizer, mas ele a interrompeu. Eu sei. Você trabalha aqui, eu sou o filho dos patrões. Mas às vezes a gente encontra paz onde não devia. O silêncio foi quebrado apenas pelo som distante de uma porta batendo. Ela olhou em volta, nervosa. Se sua mãe descobrir, deixa ela descobrir. Já estou cansado de viver como ela quer. Os olhos dele ardiam de sinceridade, e Luana sentiu o chão tremer dentro de si. Ficaram ali, frente a frente, com a tela entre os dois, uma barreira, mas também um espelho do que sentiam. E então, algo inesperado aconteceu. Rafael rasgou parte da pintura, deixando apenas o rosto dela intacto. Algumas coisas não precisam ser terminadas, ele disse, baixinho. Luana não respondeu. Mas, no fundo, sabia que aquele retrato inacabado marcaria o começo de algo que nenhum dos dois conseguiria apagar. Na manhã seguinte, o clima na casa parecia diferente. Dona Helena, sempre elegante e contida, observava Luana com um olhar mais demorado, como quem fareja um segredo. Enquanto ela passava pano no corredor, ouviu a voz da patroa vindo do telefone, abafada pela porta entreaberta do escritório. Eu não devia ter deixado ele voltar. Desde que chegou, anda estranho. E agora, essa moça. O coração de Luana gelou. Sabia que falavam dela.
Tentou se afastar discretamente, mas a porta se abriu de repente. Helena apareceu com um olhar cortante. Luana, ven cá? Ela se aproximou, trêmula. Sim, senhora. Quero que saiba que aqui não é lugar para se distrair. Você trabalha nesta casa, nada mais. Entendo? Entendi, senhora. Helena respirou fundo, mas antes de sair, sussurrou algo que ficou ecoando. E cuidado com o Rafael. Ele tem um jeito de arrastar as pessoas pro mesmo vazio onde ele vive. Luana ficou parada, sem saber o que aquilo queria dizer. Mas havia algo no tom daquela mulher. Não era só ciúme de mãe, era medo. Naquela noite, Rafael apareceu no jardim outra vez, como se nada tivesse acontecido. Mas, pela primeira vez, ela notou algo nos olhos dele que não tinha visto antes, uma sombra profunda, algo entre a dor e o mistério. E quando ele sorriu, por um segundo, ela teve estranha sensação de que aquele sorriso não era só dele. Era madrugada quando Luana acordou com um som estranho vindo do corredor. Um rangido lento, repetido, como de uma porta sendo aberta e fechada devagar. Vestiu o hobby e saiu do quarto. O ar estava gelado, e a casa, mergulhada em silêncio. Seguiu o som até o fim do corredor e percebeu uma luz fraca vinda do porão, um lugar onde ninguém nunca ia. O patrão, antes de ficar doente, havia trancado aquela porta com um cadeado enferrujado, e Helena sempre dizia que era por segurança. Mas o cadeado agora estava aberto. Luana desceu os degraus devagar, o coração martelando no peito. Lá embaixo, o cheiro de tinta misturava-se com algo mais denso, quase metálico. No canto, uma vela acesa iluminava várias telas empilhadas, pinturas de rostos. Rostos tristes, pálidos, todos com o mesmo olhar vazio. E no centro do porão, Rafael. ele estava diante de uma tela enorme, pintando com pressa, o pincel manchando o chão de vermelho. Quando percebeu a presença dela, se virou assustado. Luana? O que faz aqui? Eu vi barulho. Rafael, o que é isso? Ele hesitou. Eu não consigo dormir. Preciso pintar para me livrar do que vejo. Ela se aproximou, olhando a tela, e gelou. O rosto pintado era o dela novamente, mas dessa vez, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo ou morta. Luana recuou, o sangue sumindo do rosto. Rafael, isso não é normal. Ele deixou o pincel cair e, com a voz trêmula, disse: Eu sei. É por isso que minha mãe tem medo de mim. Nos dias que se seguiram, Luana tentou se convencer de que nada daquilo era real. Que a imagem no porão era apenas fruto da mente atormentada de Rafael. Mas algo dentro dela não a deixava em paz. Cada vez que passava perto do ateliê, sentia um arrepio percorrer-lhe a espinha. E uma noite, enquanto limpava a sala, ouviu um som sutil, quase um lamento. Vinha de baixo, do porão. A curiosidade, ou talvez o medo, a levou até lá. Desceu os degraus com uma lanterna tremendo na mão. Quando chegou, o ar parecia mais frio do que o normal. As telas estavam dispostas de forma diferente, como se tivessem sido movidas por alguém. Então ouviu um sussurro, baixo, rouco, vindo das próprias pinturas. As vozes se misturavam, dizendo coisas que ela não compreendia, até que uma delas se destacou, nítida, feminina. Ajuda ele, antes que faça de novo. Luana tropeçou para trás, deixando a lanterna cair. A luz girou, iluminando os rostos nas telas, e ela viu que todos pareciam pessoas reais, não simples figuras criadas pela imaginação. Correu para o quarto, trancou a porta e ficou acordada até o amanhecer. No dia seguinte, Rafael apareceu no jardim como sempre, o mesmo sorriso, o mesmo olhar cansado. Mas quando ele estendeu a mão para cumprimentá-la, Luana percebeu algo. As unhas dele estavam manchadas, de tinta vermelha. Mas, no fundo, ela sabia que aquilo não era tinta. Naquela tarde, Luana decidiu enfrentar o medo que crescia dentro dela. Precisava entender quem eram as pessoas nas pinturas. Esperou Rafael sair para comprar materiais, e quando teve certeza de que estava sozinha, desceu novamente ao porão. A cada degrau, o ar parecia mais denso, como se a casa respirasse com dificuldade. Com a lanterna acesa, foi observando as telas uma por uma. E então, parou diante de um retrato que a fez perder o fôlego. Era o rosto de uma mulher idêntica a Dona Helena, mas mais jovem, com um olhar doce, sereno. Na parte inferior da tela, quase apagada pelo tempo, havia uma data escrita, 1989. Luana olhou em volta e encontrou,
Ao lado, outra tela rasgada, com as mesmas pinceladas de Rafael. Todas as mulheres tinham alguma semelhança com Helena, ou com ela mesma. De repente, ouviu passos acima. Alguém desceu devagar. Luana. A voz era de Helena, mas tinha um tom estranho, quebrado. Eu pedi para você nunca vir aqui. Luana virou-se, assustada. Me desculpa, senhora, mas eu precisava entender. O que é tudo isso? Helena se aproximou das pinturas, tocando uma delas com a ponta dos dedos. Meu marido começou, antes de adoecer. Ele dizia que cada quadro guardava uma lembrança, uma parte de quem amava. Mas com o tempo, começou a pintar rostos que nunca existiram. Rostos que o atormentavam. Ela parou, encarando Luana com os olhos marejados. E agora Rafael faz o mesmo. Luana sentiu o chão sumir sob seus pés. O que quer que estivesse acontecendo naquela casa, não tinha começado com Rafael. Naquela noite, Luana não conseguiu dormir. As palavras de Dona Helena ecoavam como um aviso. O mesmo começou antes, e agora Rafael faz igual. No silêncio, o som de algo arranhando o chão a fez levantar. Seguiu o ruído até o corredor e viu Rafael arrastando um quadro grande coberto por um lençol. Ele não percebeu que era observado. Luana o seguiu, escondida atrás da porta do estúdio. Rafael colocou o quadro sobre o cavalete, respirou fundo e começou a pintar, não com pinceladas, mas com as mãos. Elas tremiam, cobertas de tinta escura, quase negra. E a cada toque, um rosto começava a surgir na tela. O coração de Luana disparou. Ela reconheceu os traços. O rosto que tomava forma era o dela. Rafael parou, limpou as mãos e sussurrou algo que ela não entendeu. Depois, pegou uma chave e abriu um compartimento atrás de um armário, uma parede falsa, coberta por madeira. Lá dentro, dezenas de quadros virados para dentro, como se estivessem escondendo o que continham. Luana tapou a boca para não gritar. As datas escritas nos quadros eram as mesmas dos antigos empregados da casa, pessoas que, segundo boatos, haviam desaparecido. Ela deu um passo para trás e sem querer esbarrou em uma lata de solvente. Rafael se virou, surpreso, e a viu ali. O olhar dele era diferente, como se já esperasse que isso acontecesse. Eu tentei evitar, Luana, murmurou, se aproximando devagar. Mas você não entende. Eu não pinto pessoas. Eu prendo o que sobra delas. Luana Carew. Mas o som de sua própria respiração parecia acompanhá-la nas paredes. Luana trancou-se no quarto de hóspedes e encostou o corpo na porta, tentando conter o choro. O som dos... Luana tentou gritar, mas a voz não saía. O pincel de Rafael cortava o ar, como se traçasse linhas sobre algo invisível, e a cada movimento, uma dor ardente surgia em seu corpo, no mesmo lugar onde ele desenhava. Ela olhou para o espelho do ateliê e viu, seu reflexo estava mudando. As cores do rosto se misturavam, como tinta fresca sendo espalhada sobre a pele. O olhar dela se apagava. Rafael, com lágrimas escorrendo, murmurava: "É a única forma de te manter aqui, de não te perder como perdi os outros." Ela tentou correr, mas o corpo já não respondia. O ambiente girava, as paredes pareciam derreter, até que tudo ficou branco, e o som do pincel cessou. Então, silêncio. Horas depois, Dona Helena bateu à porta da casa, preocupada. Ninguém respondeu. Ao entrar, encontrou o estúdio vazio, o chão coberto de pincéis e pedaços de tela. No centro da sala, um novo quadro, ainda úmido. A pintura mostrava Luana, sorrindo serenamente, como se jamais tivesse sofrido. Mas seus olhos estavam fechados. Dona Helena tentou tocar a tela e sentiu algo pulsar sob os dedos, um batimento fraco, como de um coração vivo. Assustada, recuou e viu Rafael ao fundo, imóvel, com o olhar perdido no quadro. "Ela está em paz agora", disse ele, num sussurro. "E eu também." Naquela noite, a casa ficou em silêncio. Mas quem passava pela rua jurava ouvir, vindo da janela do estúdio, o som de um pincel molhando tinta. Como se alguém continuasse pintando.